Boa tarde, gente! Tudo bem? Bem-vindos, né? Hoje nós vamos trazer aqui uma receita de massa e uma receita de recheio, uma combinação perfeita, maravilhosa, que nós vamos fazer aqui. Mas antes, né, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Daniela, sou professora e criadora do curso online Manual do Bolo de Festa em Buttercream. E eu queria já falando, né, que técnica é sempre mais importante que receita. Hoje nós vamos trazer as receitas aqui, que todo mundo gosta de uma receita, mas, gente, eu quero que vocês prestem atenção aqui nas técnicas que eu vou ensinar para vocês, porque como eu falo, receita tá cheio na internet, né? Mas se você não souber as técnicas, não souber o que você faz, né, dentro da cozinha, não souber as coisas, você não consegue avançar dentro da confeitaria. Você precisa entender as bases, os ingredientes, porque é isso que vai fazer com que você se destaque, você se diferencie, né? E evite aí também grandes transtornos na cozinha, né? Perda de ingrediente. Então você precisa entender as bases e as técnicas, tá certo? Lembrando que a quantidade dos ingredientes, a receita das coisas aqui, eu não vou dar aqui na live, tá? Eu vou disponibilizar um PDFzinho para vocês dentro do nosso grupo, tá? Do VIP do WhatsApp e também lá no meu canal do Telegram. Então, para quem não está inscrito no canal do Telegram, lá a gente deixa sempre todas as receitas e é um canal fixo, né? Que acontece aí, tá sempre acontecendo. Então, todas as receitas que a gente dá em live, a gente deixa lá, tá bom? Porque eu não quero que vocês fiquem prestando atenção aqui em quantidade de ingredientes, porque a gente vai falar aqui muita coisa técnica, né? Porque massa, receita de recheio de massa, tem milhões por aí. Então, eu quero que vocês entendam todos os processos, tá certo? Tudo bem até aí? Bastante gente dando boa tarde. Boa tarde. Ângela, Eliana, bastante gente. Boa tarde, gente. Bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma receita de uma massa de banana, tá? É uma massa aí bem fácil de fazer. É uma massa que dá para você fazer bolos de festa, né? Eu gosto de trazer massas aqui diferentes para vocês. E nós vamos fazer um recheio de doce de leite. Então, banana com doce de leite é maravilhoso, né? Combina aí super bem, tá? Então, é uma massa de método direto. Então, essa receita é uma massa muito fácil de fazer, de método direto, que é aquela rapidinho aqui, que a gente faz, não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, tá? É uma massa que dá para fazer na mão, bem rápido e bem fácil. Mas antes eu vou pré-aquecer o meu forno, para já ir aqui pré-aquecendo, para depois eu colocar minha massa no forno, tá? Todos os ingredientes que eu dou são sempre pesados, tá? Então, para quem quer trabalhar aí com uma confeitaria profissional, tem que ter balança, tá? Não adianta essas receitas dadas em xícaras, em gramas, por quê? Porque essas receitas, em gramas não, em xícaras, em colheres, que o que acontece? Se eu te dou uma receita agora em xícara, você vai chegar na tua casa, vai fazer uma receita com a tua xícara, e a tua xícara é diferente da minha xícara, tá? Então, pode dar aí errado a tua receita. Então, é sempre dado em gramas, certo? Sempre pesado os ingredientes. Tudo é pesado, desde o líquido, o ovo, tudo é sempre pesado, tá? Então, para vocês terem uma receita que vai dar certo, né? Como a minha, vocês precisam de uma balança, tá? Então precisa ter uma balança para vocês pesarem e a tua receita sair igual à minha, combinado? Então, para quem quer trabalhar aí com confeitaria, tem que ter balança também para você poder padronizar os seus produtos, né? Então, uma balança hoje é muito barato, né? É uma balança simples, pequena aí, que você encontra qualquer uma de balança de cozinha, tá? Então é muito fácil de você encontrar esse item e é fundamental dentro da confeitaria, tá certo? Até para você precificar seus produtos. Então precisa ter balança. Combinado? Tudo bem? Tem gente aí que não usa balança ainda? Então, gente, nós vamos começar aqui amassando a banana, né? Então,
Eu vou fazer tudo aqui com vocês para vocês verem bem certinho, né? Quem é iniciante aí, que não sabe, nunca fez um bolo de repente. Então, essa massa é uma massa aí para iniciante mesmo, né? Super fácil. É uma massa que você pode utilizar aí para várias coisas, né? Então, cupcake, bolo no pote, bolo caseiro, tá? É uma massa aí muito versátil. É uma massa estruturada, tá? Uma massa boa aí para você fazer um bolo mais alto. Então, é uma receita muito gostosa, tá? E é uma receita também que não é cara, né? Então, dá para todo mundo fazer. Então, ó. Então, a gente amassa a banana aqui. E nessa receita, o que que acontece? A banana, ela entra no lugar do líquido, tá? Então, você vai ver nessa receita que não tem leite, que não tem água. Por quê? Porque nós temos a banana, tá? Então, a banana aqui, ela entra no lugar do líquido, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui num bowl. Vou colocar os meus ovos. O óleo. Aqui, gente, estou usando óleo. Quando a gente faz uma massa à base de óleo, a gente tem que tomar cuidado com os óleos que a gente utiliza. Por exemplo, óleo de soja é um óleo muito com cheiro e um gosto muito forte, tá? Então, prefiram quando vocês fazem uma massa que vai muito óleo, como essa aqui, que é uma massa à base de óleo, prefira usar um óleo de milho, de canola, girassol, tá? Porque senão você vai deixar a tua massa com um cheiro e um gosto muito forte, tá? Pode ser que rouba aí um pouco do sabor da massa, tá? Algumas estão falando que não usa balança, outra usa, ainda não usa. Tem que começar a usar, tá? Quando a gente trabalha aí profissionalmente, a gente tem que usar balança, tá? Para vocês terem aí, conseguirem padronizar o produto de vocês, né? É muito importante, tá? Sobrou um pouquinho de... Então, vamos lá. Agora eu vou colocar aqui meu açúcar. Aqui eu tô usando açúcar refinado e açúcar mascavo, tá? Tá conseguindo pegar a câmera? Açúcar mascavo e açúcar refinado. O açúcar mascavo, ele traz mais umidade para a massa. Então, essa massa já é uma massa que vai ficar úmida por conta do óleo, da banana, né? Então, é uma massa aí que até nem precisa calda, tá? Porque se você optar aí por fazer um bolo de festa, por exemplo, que é o que eu vou fazer com essa massa, não precisa até molhar, tá? Porque é uma massa aí muito úmida, então ela dispensa até a calda, tá? E quando ela vai para a geladeira, ela mantém essa umidade. Estão perguntando qual que é a receita. A receita vai ficar disponível, como eu falei. Qual que é? Que receita tu está fazendo? A receita é uma massa de banana à base de óleo e nós vamos fazer também um recheio de doce de leite, tá? A Ângela Silveira, que ainda não usa a balança, disse que vai comprar uma. Tem que comprar. E é um item barato, tá? Então, vocês vão ver as minhas receitas, todas vão ser dadas em gramas, tá? Eu não dou nada em xícara, colher, nada disso. Tudo pesado, tá? Só dissolver aqui um pouquinho meu açúcar mascavo, que ele tá meio pedaçudo. Então, o açúcar mascavo, ele é muito bom para esse tipo de massa, né? Massa de chocolate. Então, a gente coloca uma quantidade aí de açúcar mascavo para algumas massas, porque ele traz um sabor aí muito especial, né? Para as nossas massas, tá? Então, agora, eu vou aqui peneirar a minha farinha. Então, depois que eu coloquei os líquidos, eu vou colocar aqui a minha farinha.
Então, a farinha a gente peneira, né? Porque às vezes pode ter aí a umidade, né? Que fica guardada. Então, a gente dá uma peneirada, mistura aqui. O que acontece quando a gente trabalha com a farinha no bolo, né? A farinha, a gente coloca somente, a gente mistura, bate, né, aqui o bolo, somente a farinha incorporar na massa, até a massa ficar homogênea. A gente não fica batendo esse bolo aqui até, tá? Sem fim aqui. Então, a farinha a gente só mistura, a gente não fica batendo, porque o que que acontece? A partir do momento que você bate demais essa farinha, ela vai começar a desenvolver o glúten, tá? E a gente não quer isso pro bolo. No bolo a gente não desenvolve glúten, tá? Por quê? Porque se a gente ficar batendo demais e começar a desenvolver o glúten, teu bolo vai ficar pesado, teu bolo vai solar, tá? Então vai ter aí uma série de problemas e tua massa pode não dar certo. Então a farinha, a gente coloca na massa, mistura, viu que misturou, que já a massa tá homogênea, já tá pronto, tá? Não precisa ficar batendo o bolo. A Ângela Morena falou assim que assistiu a aula do curso lá de materiais necessários, já comprou uma balança, termômetro e outras coisas. Algumas coisas assim, né? A gente pode começar, né, gente? Nós vamos falar aí de materiais mais pra frente. A gente pode começar com coisas muito básicas, muito simples, tá? Então, a gente não precisa aí ter a melhor batedeira para começar, uma batedeira de mão, né? A gente não precisa ter tudo isso. Algumas coisas são essenciais, mas a gente pode começar com a maioria das coisas que a gente tem em casa. Mas uma balança é o principal item aí que eu já recomendo você ter, tá? Então, eu vou colocar aqui a canela. A Elizabeth falou, é maravilhoso trabalhar com a balança, é outro nível. É outro nível, muda completamente a tua vida na cozinha, tá? A balança é fundamental. Ó, a Janaína perguntando as medidas da receita. Janaína, vai ficar depois vai ser passado no Telegram. Isso. Tá? Aqui não vai passar nada, porque senão todo mundo vai ficar perguntando e a gente vai ter que parar toda hora, né? Vai ter que repetir muito, então a gente já deixa a receita prontinha para vocês lá, tá? Ó. Então, a massa aqui tá pronta. Olha que massa linda que fica, tá? Ó. Então, misturei o fermento aqui, tudo bem certinho, pronto, tá? Não precisa mais bater isso aqui, tá? Então, agora a gente vai transferir para a forma. Então, aqui, eu vou utilizar 2 formas de 15 centímetros de diâmetro. Eu assei essa massa, uma outra que eu tenho aqui, que eu vou mostrar depois para vocês como que ela é. Eu assei essa aqui, ó, em 4 discos, tá? Em quatro formas, essa massa. Então, ela vai render 4 formas de 15 centímetros ou 2 formas de 15 centímetros como essa aqui, tá? E daí, a gente vai cortar, aqui vai render 2 discos e 2 discos. Ou você divide em 4, né? Como eu fiz aqui nessa outra, tá? O que acontece... essa massa é uma massa que ela é um pouco mais líquida, ela não é como uma massa amanteigada, que ela é um pouco mais densa, né? As massas mais líquidas, algumas vezes, né, dependendo da receita, ela tende a crescer, formar um morrinho em cima, tá? Isso é ruim? Não necessariamente, tá? Então, assim, você tendo uma massa úmida, saborosa, né, macia, é o que interessa. Se formou morrinho, se não formou, isso para mim é o de menos, tá? Eu não considero isso como sendo um problemão aí, que muita gente cria uma polêmica em cima disso, tá? Só que se você quiser que ela cresça um pouco mais reta, quando é uma massa mais líquida, o ideal é você sempre dividir em 4 formas, como eu fiz aqui, ó, tá? Assar ela em menos formas, tá certo? Que daí ela não vai formar muito em mais formas. E não vai formar muito aquele morrinho em cima, tá? Essa é uma dica também, né? Mas aqui eu vou fazer em 2 dessa vez. E eu não unto a minha forma, tá? Eu nunca unto a minha forma, principalmente nas laterais, tá? Eu utilizo um papelzinho manteiga
Ou você pode utilizar também desmoldante somente no fundo. Nas laterais a gente não unta a forma. Por quê? Isso faz com que, se você unta as laterais da tua forma, o que vai acontecer? A tua massa vai crescendo quando você encontra ali a barreira de gordura que está aqui ao redor da forma, a massa começa a desgrudar, muitas vezes também crescer, formar um morrinho, né? Ela murcha um pouco, então o ideal é você não untar as laterais, tá? Sempre só o fundo. Então o papelzinho manteiga, ele é ótimo, tá? E tem o desmoldante também aí para você que de repente quer utilizar o desmoldante, tá? Então aqui eu vou pegar minha balança para eu dividir exatamente na mesma proporção. Vamos ver aqui. É uma massa muito cheirosa, saborosa. Tava sem bateria? Tava sem bateria. Bom, agora vamos levar ao forno pré-aquecido, tá? Eu gosto sempre de pré-aquecer o forno, por quê? Porque o fermento, ele começa a reagir quando ele entra em contato com o líquido e quando ele atinge a temperatura de 60 graus, tá? Ele começa a reagir. Então, com o forno pré-aquecido, quando você o fermento já começou a reagir ali na massa quando você colocou líquido, tá? Porque ele reage junto com o líquido. E aí, o que acontece? Você esperar muito tempo para colocar a sua massa dentro do forno, com o forno muito frio, né? Que não tá ali pronto para receber o bolo e ter esse choque térmico para o fermento começar a reagir, você pode ter aí alguns probleminhas com a massa. Vai assar? Vai assar, tá? No forno sem pré-aquecer. Mas você pode ter uma massa com mais furos no meio, né? Então pode acontecer, às vezes aí pode ficar um pouquinho diferente, tá? Então, assim, o meu modo de trabalhar, eu sempre pré-aqueço o forno. Agora você aí que tem que testar, né? E conhecer o seu forno, tá? É muito importante. Não adianta eu falar que asse seu bolo em 180 graus. É o recomendado, tá? Asso o bolo aqui, eu também vou assar mais ou menos aqui no meu forno é 170 graus que eu asso, porque meu forno ele é elétrico por convecção, que tem aquela ventoinha no final, no fundo do forno, que ele espalha o calor para o forno inteiro. Então, às vezes o seu forno, ele é a gás, ele não é diferente, então você precisa conhecer, porque às vezes você vai assar o teu forno lá em 180, mas não tá chegando a 180 o teu forno, tá numa temperatura mais baixa, né, ou numa temperatura mais alta. Às vezes teu forno tá aí desregulado, então você precisa testar, tá, a tua massa, precisa testar aí o teu forno para ver como é que essa massa vai reagir. E você conhecendo o teu forno, você consegue aí adequar a temperatura, tá bom? Que vai ser melhor aí pro teu bolo, tá certo? O forno, cada um tem o seu, né? Cada um tem um equipamento diferente, então é preciso que você conheça, tá? Bem o seu forno. Elizabeth Karen tá perguntando, professora, pode fazer recheio com doce de banana? Pode. Quem perguntou? Elizabeth. Tem no curso um recheio com uma... A Elizabeth é aluna? É. Ah, então, tem lá no curso, tá, Elizabeth? Um recheio de banana lá, que eu ensinei. Ah, é maravilhoso. Eu amo. Eu amo. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer aqui... Eu vou cortar um pedaço dessa massa para vocês verem como é que ela é por dentro. Deixa eu só tirar aqui um pouco dessa bagunça. Pra gente trabalhar aqui com os recheios. Com o recheio agora.
A Lilian Soares está perguntando, meu forno é pequeno, não consigo assar com duas formas de uma vez. Posso assar uma primeiro e depois a outra? Ou é melhor assar numa forma e depois cortar? Não, eu nunca recomendo assar o bolo em uma forma só, tá? A não ser que a tua massa seja pequena, né? Dependendo aí da forma. Se você colocar essa massa, essa quantidade de massa, por exemplo, numa forma de 25 centímetros, né? Daí vai dar para você assar de repente em uma forma. Agora, se você colocar, por exemplo, essa massa que eu fiz em uma forma só dessa aqui, vai dar problema na tua massa. Teu bolo vai demorar demais para assar, vai criar um morro enorme em cima, pode ultrapassar ali a tua massa, teu bolo pode ficar seco. Então, são vários problemas que pode acontecer quando você coloca excesso de massa na forma. Então, é preferível que você asse primeiro uma parte para depois assar outra, tá? Então, deixa na tua bancada ou na geladeira, tá? Para o fermento ali acalmar a outra parte da massa, e depois você, na hora que tiver quase pronta a tua massa ali, você tira da geladeira e coloca outra, desenforma e coloca a outra massa, tá? Então, assim, para quem tem esse problema, é legal utilizar o papelzinho manteiga no fundo, porque ele é fácil de desenformar. Então, você consegue desenformar ele, a massa quente mesmo até, tá? Tomando um cuidado, porque quando a gente desenforma uma massa quente aí, pode quebrar a massa, né? Então eu gosto de desenformar ela de morna para fria, mas não totalmente fria, eu sempre desenformo ela mais morna. Mas o papelzinho manteiga, ele ajuda. Então, a partir do momento que você vira essa massa, descola ali das laterais e vira essa massa, já sai imediatamente, tá? E você pode deixar esfriando ali em cima de um alumínio, em cima de uma grade, onde você achar melhor, até para depois embrulhar ela, né, num plástico filme. E colocar a sua outra forma, tá? Descolar da lateral ali, é só usar a faquinha? Usar a faquinha, tá? Passa bem rentezinho, uma espátula e vira, que vai sair da tua forma, tá? Então, depois que esfria a massa, a gente coloca, embrulha num plástico filme para a massa descansar, porque a gente não pode já ir montando o bolo com massa quente, tá? Então, é importante deixar aí descansando. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui. Tô passando a receita aqui para vocês de massa. Ó, essa massa, gente, vocês não têm noção a umidade que é essa massa, tá? Eu vou cortar ela aqui um pedacinho. Até para ver o brilho. Para vocês terem noção aí de como ela é por dentro. Então, eu utilizo sempre um cortadorzinho, tá? Desse aqui de nivelador de bolos para cortar a minha massa. E quando eu corto a massa, eu vou girando aqui, ó. Opa, para a massa não quebrar, tá? Então, tomar um cuidado aí. Aí você nivela de acordo aí com o que você quer, tá? Olha só essa massa, gente. A maciez e a umidade, gente, muito... E o cheiro, tá? Vocês não... Que delícia. Vai combinar muito com esse recheio que a gente vai fazer. Tá dando para ver? Então, é uma massa aí maravilhosa, tá? Muito úmida, saborosa. Então, vamos fazer o nosso recheio. Mais alguma dúvida, gente? Vão perguntando. Enquanto eu vou ajeitando aqui. Aproveitem tirar as dúvidas. A Ana Teixeira chegou agora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Depois, quem não conseguiu pegar aqui, depois vocês reassistem, tá? Ela ficou escurinha a massa, né? É por causa do açúcar mascavo, né? Ah, eu amo. Ó, então vamos lá para o nosso recheio. Então aqui hoje nós vamos fazer um brigadeiro de doce de leite, tá? Aqui a gente vai usar leite condensado, creme de leite e um doce de leite aí que você escolher, tá? Então eu gosto de utilizar sempre aquele doce de leite da lata de leite condensado que a gente cozinha, né? Mas existem aí vários doces de leite maravilhosos, né? No mercado também, que dá para você utilizar, tá? Então utilize um ingrediente aí de boa qualidade, né? Para você ter um produto de qualidade e oferecer isso para o teu cliente, né?
Então, eu vou colocar, ó, aqui na minha panela, o leite condensado. Não tem combinação melhor, né? Banana com chocolate, banana com doce de leite. É muito bom. E o meu creme de leite. Vai estar tudo lá no material que a gente vai disponibilizar depois, tá? O Teixeira pedindo para mandar uma fatia. Ai, se desse eu mandava. Ó, então eu vou misturar aqui, já vou ligar aqui o meu fogão. Sempre quando a gente vai fazer um recheio de brigadeiro, a gente utiliza um fogo aí médio alto, tá? Então a gente vai mexendo aqui e a gente vai chegar no ponto de brigadeiro de enrolar aqui, tá? Que é ele desgrudando da panela. O creme de leite tá com uns branquinhos no meio. A Valéria do Queiroz, a receita vai estar disponibilizada no Telegram, tá? Se caso você não tiver inscrita, ela tá no Instagram aqui. Se caso não tiver inscrita, é só se inscrever Tem link na bio, né? Tem. Para fazer brigadeiro, né? Recheios assim que vai na panela, ao fogo, é legal você utilizar uma panela aí com um fundo mais grosso, tá? Para não ter risco aí de grudar. E também eu gosto muito de usar essas espátulas de silicone, tá? Então, por quê? Porque daí a gente consegue pegar bem os cantinhos da panela e não tem aí tanto perigo de grudar, apesar de que às vezes pode acontecer, né? Mas a gente evita, né, utilizando o material correto, tá? A Rosemary Nardo perguntou se você já fez brigadeiro no micro-ondas. Já. Eu não gosto, tá? Não gosto de fazer no micro-ondas, mas dá para fazer. A Luminelli, estou com água na boca. A Janaína Cruz, uma observação, você não coloca manteiga? Nesse não, tá? Nesse aqui eu não vou colocar. Coloquei o creme de leite que vai entrar como a gordura, tá? Então, o creme de leite, ele entra aqui como a gordura. Alguns eu coloco manteiga. Dá para você substituir também, tá? Se não quiser colocar o creme de leite, pode substituir pela manteiga também. Mas daí vai ser numa quantidade menor. Então, o brigadeiro a gente entra ali com o leite condensado, a gordura, né? Que pode ser manteiga, creme de leite, ou os dois, tá? Em alguns casos aí eu utilizo os dois. Então é legal você saber, né, assim, mais as técnicas, porque daí você também consegue saber substituir as coisas, né? Saber aí quando substituir, como substituir. Então aqui a gente vai mexendo sempre. Perguntando. Vão deixando o like aí. Para ajudar a gente. Não fiquem tímidos. Não, podem pegar o dedinho aí e colocar no joinha. Porque não custa nada, né? Vocês estão ganhando. Aqui, ó, tô trazendo um monte de conteúdo legal. Não custa nada dar um like aí pra gente. Começando a ferver agora. Esse fogão é mais lento.
Então, aqui mexendo sempre, né, para não grudar, sempre pegando os cantinhos da panela. A Ana Teixeira está perguntando qual a diferença de chantilly do chantilly. E não tem nada a ver com o conteúdo, mas só para matar a curiosidade. O chantininho é uma gordura vegetal, tá? O chantininho, eles falam chantininho porque eles utilizam leite ninho para saborizar o chantilly, tá? Então, o chantilly, ele que usam muito para cobrir bolo no Brasil, é um chantilly tipo de caixinha, né? Que ele é tipo chantilly. Se você for olhar na embalagem, ele é tipo chantilly. Porque o chantilly de verdade, ele é feito com o creme de leite fresco, tá? Com 35% ou mais de gordura. Então, esse é o verdadeiro chantilly, o chantilly maravilhoso, que derrete na boca. Mas para cobrir bolo, esse chantilly o verdadeiro chantilly, ele não é tão resistente, né? Então, no Brasil tem um tipo chantilly que é esse de caixinha, que é uma gordura vegetal, e eu não gosto por conta disso, né? Não derrete na boca. Então, e também eu não vejo muita vantagem em utilizar comparado com o buttercream, né? Então, por isso é que eu acho que a Ana é de Portugal e eu acho que lá não tem, né, Ana? É a Ana Teixeira de Portugal. Ó, vamos mexendo, tá, gente? Vocês estão pegando aqui a panela, tá olhando? Então, aqui a gente vai chegar no ponto de desgrudar totalmente da panela, tá? Porque depois a gente vai acrescentar o doce de leite, que vai chegar no ponto depois aí para recheio. Maria João Souza falou que não tem não lá. Eu acho que é em Portugal também. A Maria João deve ser de Portugal. Nossa, quanta gente de Portugal. Tem bastante gente. Ontem também tinha bastante gente de Portugal. Tem gente que gosta, né? Eu não... A Angela Silveira também falou que não tem. Ele tem que hidratar, então dá muito trabalho. Quem viu a live de ontem já viu o benefício em relação ao chantilly do buttercream, né? Então o custo-benefício é bem diferente. Decoração, desperdício, né? Facilidade em congelar, não sobrar. Se sobrar, pode congelar. Aqui ele já está desgrudando. Eu vou deixar mais um pouquinho. Ele tá, tá vendo que ele está desgrudando praticamente totalmente aqui da panela. Depois a gente vem com o fouet aqui para dar uma... A Ana falou que lá no Portugal só usam chantilly mesmo. Chantilly de verdade, né? Que é maravilhoso. É o melhor. Aqui eu já vou desligar, tá? Tá vendo que ele tá demorando para juntar, tá vendo, ó? E ele tá totalmente desgrudando aqui da minha panela, tá certo? Então eu desliguei o fogão. Vou dar uma mexida aqui. Ó. E agora eu vou colocar aqui o meu doce de leite. A Elizabeth perguntando se o bolo de ontem tava bom. Ótimo! Olha, já foi a metade, Elizabeth. Porque eu mandei para minha irmã, para minha mãe. Vocês não têm noção do que ficou aquele bolo. Vou pegar agora aqui um fouet, tá? Pra gente poder fazer uma... Ah, meu fouet bom tá aqui. Peraí.
Agora tu pode botar mais pra dar uma... O Instagram o fouet, ele ajuda na emulsão, tá? O que é emulsão? É quando a gente... Como é que fala? Emulsão é quando a gente incorpora bem, né? Junta bem gordura com líquido, né? Então a gente consegue homogeneizar bem esse... Peraí, que eu vou pegar aqui. Descanso da panela. É por causa do Instagram, senão não aparece. Tá. Olha só isso, gente, vocês não têm noção do cheiro que tá aqui. Então, a gente emulsiona aqui com o fouet, tá? Pra ficar bem lisinho. E tá pronto o nosso recheio. E agora, a gente transfere para um recipiente. A Maria já tá falando, até já dá vontade de provar. Nossa, é uma delícia. E combina muito bem com a massa de banana, né? Aí você pode incrementar o bolo também, colocar nozes, né? Combina também. Colocar nozes aí com a banana, né? Junto aqui com o doce de leite. Fica muito bom. Então, sempre quando a gente faz um recheio assim, a gente cobre com um plástico filme, né? Deu para mostrar bem ali? Alguma dúvida? Gente, vão perguntando. E a gente coloca sempre em contato, tá? Com o recheio, para não criar aquela película em cima, tá? Aquela pele de gordura, né? Que fica ali no recheio. E agora a gente precisa de tempo de descanso, né? Para que o recheio fique no ponto correto para a gente poder rechear o bolo. Então, pelo menos 8 a 12 horas, esse aqui vai ficar até amanhã, descansando para a gente ter um ponto aí correto para a gente poder colocar no bolo, tá? Porque se a gente coloca ele assim mole, a grande chance de ter problema aí com o seu bolo é gigante, tá? A grande chance gigante ficou bom. Tudo bem? Alguma dúvida? A Maria João tá falando, vou fazer esse bolo, adorei a simplicidade. É muito fácil de fazer, tá, gente? É muito fácil. Recheio também. Até se vocês combinam muito com esse bolo, né? Se vocês não quiserem fazer esse tipo de recheio, o doce de leite mesmo é pronto, né? Só que daí eu acho que não vai ficar aí tão assim, vai ficar mais doce, mas dá também, né? Se ele tiver numa consistência legal aí para recheio, tá? Quando a gente cozinha lá a lata de leite condensado, é um ponto ideal ali para recheio, tá? Só o recheio assim. Eu não gosto muito, mas só de usar só a lata ali, ou só o doce de leite, assim, eu não gosto muito. Mas é uma opção, tá? Um doce de leite bom, né? Então, quando a gente cozinha a lata de leite condensado, eu gosto muito desse doce de leite. E dá para você, aí, o bolo de banana dá para você fazer com recheio de nozes, recheio de brigadeiro, caramelo, né? Fazer o brigadeiro com caramelo. Que mais que dá para fazer? Com coco, tá? Então, assim, a banana, né, combina muito aí com várias coisas, né? Amendoim. Então, dá para inventar muita coisa com essa massa, tá? Se você quer fazer aí uma coisa diferente, tem muita coisa que dá para fazer. Mais alguma dúvida? As nozes é
melhor ser inteiras ou trituradas? Dá para fazer triturada, tá? Eu prefiro colocar, se você colocar com esse recheio, por exemplo, dá uma triturada, não fazer farelo, né? Mas dá uma triturada, deixa em pedaços menores, só né? Para dar crocância mesmo. Para dar a crocância. Dá para também você passar na frigideira, né? Essas nozes para deixá-las mais crocantes. Dá para fazer pralinha. E, gente, tem muita coisa que dá para fazer. É bem melhor do que o doce de leite. É bem bom. Fica suave, né? Não fica aquele doce, aquela coisa muito... fica mais suave essa receita, tá? Mas é doce, né? É isso, gente. Então, gente, muito obrigada.